Graça e paz, amados. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica, e vamos fazer a exposição do capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Estamos num contexto em que Israel está em guerra com a Síria, em que Israel está também debaixo do juízo de Deus. Não podemos esquecer isso. Reinando a dinastia de Acabe e debaixo do juízo de Deus. Sentença lavrada para a família de Acabe pelo profeta Elias, lembra? Pouco tempo passamos nesse ponto. Então nós estamos em guerra. Israel desfacelado, como falamos na outra exposição, todo quebrado, todo desfacelado pelas guerras, por causa dos pecados, por causa das transgressões. Agora Israel está em guerra contra a Síria, que uma vez foi dominada pelo rei Davi. Mas os pecados de Salomão, como dissemos na outra exposição, deu força à Síria como inimigo do povo de Deus. Então nós estamos nesse contexto em que também estão em evidência as escolas dos profetas, que agora, depois da morte de Acabe, da morte de Jezabel, está expandindo. Então do versículo 1 ao 6, versículo 1 ao 7, nós temos esse episódio, um milagre muito grande que Deus fez através do profeta Eliseu. Eliseu é chamado pelos seus amigos, os profetas, os seus liderados, para acompanhá-los, fazer companhia até o rio Jordão. Cada um deles cortaria uma madeira, um tronco de árvore, eles chamaram de viga. Hoje a gente faz de concreto e ferro, mas na época era de árvore. Então cada um traria um tronco. Se um homem podia carregar, não era uma coisa muito pesada, devia ser uma madeira aí de uma viga, talvez da largura de um porte, enfim, que o homem pudesse carregar. E eles trariam para poder aumentar a tenda, estender a moradia deles naquela região. E o profeta foi. E o machado era uma ferramenta, até hoje uma ferramenta muito útil, até hoje, mas foi substituída hoje pela motosserra, pelo motor. A tecnologia, como diz a Bíblia, a ciência multiplicará, seguida da tecnologia. Tecnologia é ciência, então estamos na era da tecnologia. Motosserra. Agora, imagina naquela época, o valor que tinha um machado. Em Israel, eles eram praticamente dependentes no tocante a armas. Tem um episódio lá, ficou lá para trás, que eles adquiriam armas dos filisteus. Enfim, eles eram muito, muito pobres, até hoje, no tocante a cortar árvore. Hoje, pouca casa tem um machado, tem um motosserra. A tecnologia, né, o avanço, então mudou a estrutura para concreto. A gente não precisa mais fazer estrutura, pé direito, coluna de madeira. É claro que tem muitos lugares que tem casa de madeira. Então vamos cortar, vamos fazer, vamos. A importância de ter um profeta do nosso lado. O machado cai, o rapaz grita será que era fé, que ele cria que o profeta podia fazer alguma coisa? Eu creio que era o desespero. Desespero, porque o machado era emprestado. Imagina hoje você perder uma motosserra no valor de R$4.000. Eita! Aí cai no rio Jordão, era emprestado. Tinha até na lei do Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, lei do Moisés não, lei de Deus, dada a Moisés, seu servo, que se algum homem estivesse cortando uma árvore, trabalhando com machado, ele soltasse do cabo e matasse alguém por um acidente, aí essa pessoa deveria ir para uma cidade para poder salvar a sua vida de ser punido pela família dessa pessoa. Então tinha lá o lugar do homicida, que é essa intenção de matar. Então tinha isso aí na lei de Moisés. E a gente sabe que a ferramenta solta do cabo, não só o machado, mas a marreta, o martelo, tudo que é ferramenta, solta do cabo. E acaba alguém se ferindo, mas dessa vez caiu na água. E o Naamã deixou claro pra gente que o Rio Jordão era sujo. A água era turva. Enfim, assim, não podia, a gente não conseguia ver o fundo, não eram as águas claras que se podia enxergar o fundo do Jordão. E também não conseguiria apontar exatamente onde caiu, mais ou menos. Então, milagrosamente, aí um profeta que Deus usou para fazer grandes milagres, você imagina uma fonte, uma botija virar uma fonte. Foi o que aconteceu, a botija de azeite virou uma fonte. Então, aonde caiu? Aí deve ficar igual aquele cego, né? O rapaz deve ficar igual o coxo lá da Porta Formosa. Olha para nós. Aonde caiu o machado? Foi lá, pegou um galho seco. Deus fez o machado flutuar. Ferro flutuar na água. O rapaz passou a mão. Está resolvido o problema.
olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos é um milagre. Que ele não esperava, o rapaz também não esperava recuperar o machado. O desespero montou nele. Por quê? Menos um machado era menos um homem trabalhando, era um prejuízo enorme. E ainda teria que pagar, porque era emprestado e o dono devia ser muito chato. Então, do versículo 1 ao 7, Deus faz esse milagre. Como o anjo disse para Sara, para Deus não existe nada impossível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mas a fé, o ato de fazer milagres, de operar milagre, isso vem de Deus, não é de vós, para que o homem não se glorie. Então Deus, o profeta Eliseu vivia conectado com Deus, e Deus mandava, faz isso, tá? Pega um galho, o machado flutuou. E vida que segue. Mais um milagre maravilhoso do versículo 1 ao 7. Nós temos esse milagre aí. O segundo tópico, o segundo ponto, do versículo 8 ao 13. Eliseu frustra os planos do rei da Síria. Quais eram os planos? O rei de Israel estava lá dentro dos portões de Samaria, onde foi fortificado pelo rei Acabe e outros que passou. Quem fundou Samaria, estudamos lá atrás, que era a capital de Israel. Então o rei estava dentro dos portões, mas ele tinha que sair. Ele saía para suas agendas no reino, e o rei da Síria queria pegá-lo e colocava emboscadas nos lugares que ele sabia que o rei iria passar, colocava emboscadas. Mas lá em Israel tem um profeta que adivinha. O pastor Manuel até botou esse termo, o profeta Eliseu adivinha, colocou ele como adivinho. Se é um ímpio, lá é um espírito do adivinhação. E se é um crente, pode adivinhar pelo Espírito de Deus. Não tem nada errado nisso. Usar esse termo. O profeta Eliseu adivinha os sonhos, adivinha o que o rei da Síria trama dormindo na sua cama, no seu quarto, que na época era chamado de câmara. Então era o seu quarto, seu leito, onde ele dormia. O rei da Síria está lá tranquilo, fazendo seus planos para pegar o rei de Israel, e o profeta escuta de cá. Me faz lembrar do irmão meu, que ficou muito tempo fora da igreja, e chegou o momento dele voltar, a hora de Deus, e os bandidos esconderam no quintal do lado de casa drogas e armas, e calhou da polícia bater lá, e nesse dia ele estava no lugar mais cedo, e quando ele saiu, porque a gente plantava empim, batata doce, e cuidava, ia lá, catava, quando ele saiu do terreno, a polícia chega. E os bandidos, e levaram as armas do bandido, drogas, eles tiveram meu irmão como X9. E falaram, vamos matar ele, mas não vamos matar aqui, porque a mãe dele é uma das fundadoras do bairro, e vai ficar ruim pra gente. Aí meu irmão entrou naquela luta com Deus, medo da morte, e rapidamente ele voltou para a igreja, e ele disse que escutava, quando ele saía de casa, ele escutava os bandidos. À distância, ele não via os bandidos, mas escutava eles falando, ele vai passar. Quando ele saía lá da cidade, ele pegou o ônibus, vai soltar aí, daqui a pouco, fica na atividade, como eles falam, né? E ele escutava isso, e ele soltava em outro lugar. E foi várias vezes esse processo, até que eles descobriram quem foi e deixaram de querer matá-lo. Mas aí ele já estava na comunhão da igreja, já estava indo para a igreja, e ele escutava. Nós temos também um irmão, um profeta, que tinha alguém falando mal dele, e tinha uma árvore, e através da árvore ele estava escutando tudo que o pessoal estava falando mal dele. Aí daqui a pouco chegaram na casa dele, ele era um profeta, que o Senhor já recolheu. Chegaram na casa dele, ele falou, escutei vocês falando mal de mim. Você falou isso, isso e isso, e você falou isso, isso e isso. Aí o outro falou assim, eu não falei nada. Mas você concordou, você só fazia assim, balançava a cabeça concordando, e eles estavam lá, muito distantes. Mas Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então o que o rei da Síria falava, o profeta Eliseu escutava e passava para o rei de Israel. Ele juntou seus comandantes. Quem é o X9 aqui? Quem é o sem vergonha que está entregando a gente para o rei de Israel? E
Eliseu frustra os planos da Síria. Versículo 8 a 13. Então, ele não consegue pegar o rei de Israel, que ele queria pegar fora da cidade, ou melhor, fora dos portões, porque lá dentro, difícil. Matou o rei, geralmente facilita tudo, acaba uma guerra. Então ele queria pegar o rei de Israel, mas ficou impossível. Aí nós temos nosso próximo tópico aqui, o cerco a Dotã, do versículo 13 a 16. Dotã era a cidadezinha onde Eliseu, o profeta, morava, alguns quilômetros da capital, Samaria. Então é o profeta que está estragando meus planos? Então vou pegar, vamos prender ele. Enviou um exército para prender um homem. Enviou um exército grande, monstruoso, para prender um homem. E cercaram a cidade. Cercaram. Tudo cercado. Certamente eles vieram à noite, cercando. Quando amanheceu, a cidade já estava cercada. Agora era só fazer o serviço. Prender Eliseu, o profeta Eliseu, e levar para a Síria. Era o homem que estava estragando os planos do rei. Fácil, né? Prende ele, traz para mim, resolveu o problema. Esse não me atrapalha mais. Mas ele não achava que era tão fácil porque ele enviou um exército. Alguns sacerdotes, pessoas assim, quando tinha moral no reino, era guardado, tinha sua guarnição. Então eles deviam temer uma guerra por ali, enviou um exército, um grande exército. Cerca, o profeta acorda de manhã, ou melhor, o moço acorda de manhã, tudo cercado. Esse morro aqui atrás de mim, imagina isso aqui tudo cercado. Você acorda, sua casa está toda cercada. Não é isso que o inimigo tem feito? Tem nos cercado de tudo que é lado, para nos tirar da presença de Deus, nos intimidar, nos matar. Eu não sei qual é o cerco que está na sua vida, porque o inimigo, ele tem muitas formas de atuar, e a nossa briga não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades. E a Bíblia diz que ele vive rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E está ao nosso derredor. Isso se o anjo estiver ao nosso redor. Tem isso também. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se o anjo estiver ao redor, o inimigo está ao derredor. Se não tiver o anjo, aí facilita tudo para ele. E está cercando. Ele não dorme, cerca. Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí, ó, cerca. Tá lá o moço, acorda de manhã, fica desesperado. Homem carnal, né? Ele não tem o mesmo desejo que Eliseu. Vimos na lição passada que ele não tinha aquele mesmo espírito que Eliseu, aquela mesma visão das coisas espirituais. Não, ele era carnal. Ele era um homem carnal. O foco dele era a terra. Ele não vivia por fé, ele vivia por vista, por aquilo que estava vendo. Estava correndo atrás de status, de ouro, de prata. Então ele não vê. Não vê. As circunstâncias eram de morte. O moço vê a morte. Cidade cercada, exército inimigo. Sangue nos olhos, como diz. Os sírios eram perversos, hein? Falamos na exposição passada, eles mutilavam seus inimigos. Abriam grávida ao meio, matavam crianças. Sem piedade alguma. Era um perverso. Aí ele vai desesperado para o profeta, e o profeta está tranquilo. Será que você consegue ver além das circunstâncias? Depende do que você está vendo. Isso aqui, ó, é a porta. O que os olhos não veem, o coração não sente, diz um ditado. O que você está vendo? Dependendo do que você está vendo, você deixa de ver Deus. Dependendo do que você está ouvindo, você deixa de ouvir a voz de Deus. O que você está vendo? Os olhos são responsáveis para transportar para dentro de nós as coisas espirituais de Deus ou as coisas carnais, que a nossa natureza é inclinada para isso. Um homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. Essas boas coisas entram pelos olhos. Aí enche a mente. A mente de Eliseu estava cheia de Deus. Aleluia. A mente do moço não. Então o profeta está vendo além das circunstâncias. Você consegue ver?
além das circunstâncias? Depende do que você está vendo, do que você está enchendo a sua mente. Se é boas coisas, vai sair boas coisas. Se é coisas má, depende muito. Os olhos é a porta que joga luz para nossa mente ou trevas. Se seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Você vê, lá no passado, os homens rejeitaram tantas coisas materiais porque eles viam, através dos olhos da fé, a visão espiritual, uma pátria, a saber, aleluia, a pátria celestial. Deus é santo e se importa que aquele que dele se aproxima seja santo. Aí está lá um exército. O profeta Eliseu pede a Deus, abre os olhos desse moço para ele ver que o que estão conosco são mais. E lá está o exército celestial, quando Deus abre os olhos dele, por misericórdia, meu pai, carros e cavaleiros. E nesse exército que o moço viu, que o profeta estava vendo, a gente vê que só um anjo matou 185 mil homens lá na frente. Lembra do exército de Senaqueribe? 185 mil dos mais valentes. Só um anjo. E sabe quem é o comandante? Jesus. Aleluia. Não foi isso que ele disse para Josué? Por que a gente chega à conclusão que era Jesus que falou com Josué, o comandante do exército celestial? Porque Josué se prostrou diante dele e o anjo não aceita adoração de homem. Então Jesus é o comandante desse exército. E no dia ele vai aparecer nas nuvens dos céus com todo o poder e glória e os anjos. Um exército glorioso, comandado por ele. E ele luta a nosso favor. Ele luta. Então o profeta está conectado com Deus, faz uma oração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus sabe o que nós precisamos antes da gente pedir. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Então ele pede ao Senhor, fere-os de cegueira. Imagina todo um exército inútil, cego. Fere-os de cegueira. E todos cegos aí vão lá para a capital, Samaria. Vou mostrar para vocês o homem que você está procurando, né? Que não. Vamos lá. Será como que foi? É que tipo na escola, um bota a mão no ombro do outro e vão embora? Não sei. Sei que um exército cego foram guiados até a capital. Abriu o portão, entraram. E agora? Aí a cegueira dos arameus, do 17 a 20, tudo cego, vamos embora. Quando eles estão lá no meio do fogo, abre, Senhor, os olhos deles para que vejam. Os olhos se abriram e os homens de Israel devem ter tomado as espadas deles, ou Eliseu deve ter dado ordem para ele largar. Não sei o que aconteceu. Sei que eles estavam indefesos. E o rei desesperou. Feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei. Que eu vou matar, vou matar, vou matar. Não, vai matar não. Jesus deixou os judeus irados quando ele disse assim: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Matar? Não, você não vai matar não. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de que comer. Se tiver sede, dá-lhe de que beber. Você não vai matar não, dá pão e água para eles e os despede. E fez um banquete para aquele exército de sírios. E eles comeram e beberam. Como é que você está tratando os seus inimigos? Como? A gente quer matar, né? A gente quer matar, a gente quer brigar. Às vezes o próprio Deus levanta um inimigo contra a gente, como levantou vários contra Israel, por causa das suas transgressões. Às vezes a gente acha que está lutando com o inimigo, estamos lutando contra o próprio Deus. E quer matar, e o apóstolo Paulo diz, a vossa luta, a guerra, não é contra a carne nem contra o sangue. A gente quer matar. O rei de Israel, vou matar, vou matar, vou matar. Deus mandou matar, entregou os inimigos nas mãos dele, aí fica difícil, né? Quando Deus manda, fica difícil. Eles fizeram foi alianças.
Mas agora quer matar. Não, vai matar não. Mata o que você pegar com a sua espada. Esses daí não, esses daí... Aí também a gente vê a misericórdia de Deus. Do versículo 21 a 23. O poder de cegar esses homens, esse exército. E depois... E cegar de uma forma coletiva, né? Era um exército grande. Talvez milhares de homens. E agora, tira a cegueira. Tira a cegueira. A gente lembra do apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, inimigo de Deus. Agora a gente vê a misericórdia de Deus também. Do versículo 21 ao 23. O poder de encurralar um exército através de um homem. E agora a misericórdia. Sirva-lhes um banquete e manda eles embora. Como eu disse, os judeus ficaram irados porque Jesus disse: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Que eram os inimigos dos judeus? Os romanos, que os dominavam, os oprimia, cobrava impostos e os oprimia de certa forma. E Jesus vem com a mensagem: amai vossos inimigos. E a gente tem essa mensagem: amai-se. A vossa luta, a vossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, se está querendo matar, pode desistir. Luta contra o inimigo certo. Deus pode estar nesse negócio. A Israel estava debaixo do juízo de Deus. A gente não pode esquecer disso. Não era um Israel santinho, temente a Deus, não. A gente está vivendo um momento de idolatria, de feitiçaria. A gente está vivendo um momento que lá no reino, olha só como é que está a coisa está ruim. Quer ver? Lá no reino do sul, sabe quem está reinando? Jeorão. A coisa está tão difícil que... E o Senhor despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus, dos árabes, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, e de modo que não ficou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. Segundo a Reis, segundo as Crônicas, tem essa informação, segundo as Crônicas 21, 16 e 17. Sabe por quê? Porque Jeorão casou com a filha de Acabe, com Jezabel. E ela levou Baal, a idolatria, para lá. Quando ele começa a reinar, ele já mata todos os seus irmãos, certamente influenciado por ela. Então, Israel está debaixo de juízo. Judá está entrando em juízo. E você? E eu? Nossos pecados é quem nos diga se nós estamos sob juízo ou não. Deus mudou? Tem gente que acha que Deus mudou, né? Vai empurrando a coisa com a barriga, vai pecando. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Tem algo acima de Deus na sua vida. E o inimigo vai se levantar. E vai ser derrotado mesmo. Vai ser derrotado porque escolheu o pecado, escolheu a idolatria, escolheu a prostituição, escolheu o mundanismo. Escolhas. Escolhas e consequências. A consequência do pecado é a morte. O inimigo cerca, leva para o cativeiro da cachaça, da maconha, da prostituição. Tem muitos que já estão lá e outros estão indo. Eu gravo alguns tópicozinhos de mensagens. Sansão, flertando com o pecado. Começou. E aquela força continuou com ele, matou um leão, arrancou o portão da cidade. O inimigo está cercando ele. Está crente que está se abafando. Perdeu a visão espiritual, nunca teve. Rejeitou o Senhor. Foi flertando com o pecado. E arrebentava as cordas. A força continuava com ele e arrebentava as cordas. Talvez é o que muita gente vai pensando. Eu traí minha mulher, eu traí minha noiva, eu traí... E continua o mesmo. Vai flertando com o pecado, não se arrepende, não pede perdão, não se converte, continua no erro.
Até que num dia Sansão foi amarrado e a Dalila gritou: os filisteus vêm sobre ti! E falou assim: vou levantar, vai ser como dantes, como eu vou arrebentar essas cordas aí. Não percebeu que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Vai perdendo a graça aos poucos. Até no dia que você vai falar: eu vou levantar e vou para a igreja como antes. Tudo normal, e não está. O Espírito do Senhor vai se afastando. Você vai apagando o Espírito, quando o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Como que apaga? Pecado. Vossos pecados fazem divisão entre vós e Deus. Vai apagando, apagando, apagou. Se eu vou para a igreja, não vai, não tem graça, não tem força. Já está amarrado por alguma coisa. Já está indo para o cativeiro. Cuidado, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Estejais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É o que Israel está prestes a acontecer aí, para o jugo da servidão. Levado cativos para as nações. Quantos dos nossos irmãos estão sendo levados cativos pela cachaça, pela maconha, pela prostituição, cocaína? São várias drogas. Estão sendo levados. Que é a forma do inimigo hoje. A operação. Estão perdendo a liberdade em Cristo por falta de vigilância. Deus é o mesmo, Ele não mudou e nem mudará. Todo pecado tem uma justa retribuição. As consequências virão, estão vindo para Israel. Então o negócio está feio. O reino do norte, o reino do sul. O negócio está feio. Aí nós temos aqui do versículo 21 ao 23. O poder e a misericórdia. Já falamos da misericórdia de Deus para com aqueles homens. Aliás, depois Deus enviou os profetas Jonas lá na capital da Síria, Nínive. Enfim, Deus é grande em misericórdia, mas também grande em furor. A Síria estava atacando as cidades, como a Rússia hoje está atacando a Ucrânia. Atacando as cidades a fim de chegar na capital. É a guerra. Começa a atacar as cidades, posteriormente chega na capital. Eles haviam feito alguns ataques a Israel e vencido. Estudamos isso na lição passada, quer ver? Ó? Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, em uma das suas investidas. Então foi algumas investidas com sucesso, porque Israel estava debaixo do juízo de Deus. Sentença. E tudo isso estava escrito, né? Tudo isso estava escrito lá em Deuteronômio 28. O cerco, a tomada. Tudo isso estava escrito. Agora, do versículo 24 ao 33, eles vão atacar a capital. Eu não sei qual é a ordem cronológica, onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Porque o texto aqui diz que a Síria deixou de dar investidas, atacar a Israel. Aqueles ataques que Naamã fazia, aqui e ali, numa cidade, em outra, como assim a Rússia está atacando hoje a Ucrânia, em várias cidades. Deixou de dar essas investidas, porém agora, não sei se antes ou depois, não sei da ordem cronológica desse texto, a Síria cerca Samaria, que é a capital. Samaria, que é a capital de Israel, está cercada pelos sírios. Como é que funcionava um cerco? Eles montavam cabanas, um exército monstruoso, ficavam ali. E as cidades de Israel, que já estavam fora da capital, mas já dominada por eles, certamente os servia com tudo. Provisões, certamente mulheres seriam agarradas, violentadas. Tudo isso estava previsto em Deuteronômio 28. Pecado destrói. Não flerta com o pecado. Não seria fácil entrar na capital, que foi grandemente fortificada, então eles fizeram um cerco. Sem previsão de sair. Dizem que esse cerco durou cerca de 3 anos. É muito tempo de privação,
Nada entra aos portões, porque tudo entra pelos portões. Tudo não entra pela fronteira do país para o outro, não é? Então entrava pelos portões. Mas os portões estão fechados, o inimigo está às portas. Ninguém entra, ninguém sai. As provisões são barradas. Como nessas guerras aí de Israel hoje. Provisões são barradas, são vistoriadas. Por quê? Para quê? Tem toda uma lógica, tem toda uma estratégia de guerra por trás disso. Então, não seria fácil vencer a capital. A gente vai ver que já teve uma investida lá na capital, há pouco tempo atrás. Tornou Ben-Hadad a enviar mensageiro e disse: assim me faça os deuses outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos do povo que me segue. Lembra dessa guerra? 2 Reis 20, 1 Reis 20? Ben-Hadad perdeu essa guerra. Aí falou, falaram para ele, o Deus de Israel, o Deus das montanhas, porque Samaria é uma cidade estratégia para a guerra, no alto. Então de lá eles viam tudo, tinha uns flecheiros, então quase impossível o inimigo se aproximar. Síria já havia sido derrotado ali, o que ela vai fazer? Um cerco. Vamos cercar, deixa a fome vir e eles vão ter que se render. Tem que levantar uma bandeira branca lá. E se render, a hora que se render, a gente entra, a gente invade. Não tem pressa não. Aí tá lá o exército. Imagina quem tá ali morando nas cidadezinhas próximas àquele acampamento. Eram saqueados, violentados. Não gosto nem de imaginar. Esse cerco vai ao extremo, cerca de 3 anos. A gente não pode esquecer que quem está reinando é a dinastia de Acabe, que está sob o juízo de Deus. A gente já viu que no Reino do Sul também está tendo problema. Jorão e Georão começaram a reinar após a morte do pai Josafá e após a morte de Acasias. Seu irmão começa a reinar. Acasias reinou 2 anos só. Seu irmão começa, então são esses dois. Deuteronômio 28, 53. E no cerco, no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Assim ficareis pouco em números, e depois de haverdes sido em multidão como as estrelas do céu, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 62. Justamente o que está acontecendo, um cerco. A mulher, vamos comer teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Até a mulher delicada, diz esse texto. Ah, pastor, mas isso é... Poxa, não precisa falar mais sobre isso. Precisa, é a palavra de Deus, ela é completa. Até a mulher delicada, ela comeria a placenta, ela guardaria a placenta do filho para ela comer, escondida. Sabe aquela mulher delicada, aquele homem delicado? Eu nem pesquisei que termo que quer dizer isso, mas a gente sabe, você sabe. Coisas terríveis que o pecado traz, consequências terríveis. Então tá o rei andando para lá e para cá, por cima do muro, vestido de saco, e a mulher pedindo socorro, e ele para ouvir a história dela, e a história é essa. A história é essa. Está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo. Aí o rei, por acaso eu sou Deus para resolver teu problema? Se Deus não resolver, quem sou eu? Coitado, né? Eliseu chama ele de homicida. O homicida está vindo me matar. Homicida por quê? Certamente é filho de Acabe, Jorão. Acabe era homicida. A gente lembra de Nabote. Foi Jezabel, ou foi ele, culpado, o matador de Nabote, foi Acabe. Quem mata não é quem enfia a espada, quem manda matar. De certa forma ele mandou Jezabel matar, ele já sabia o que ela faria. Aí quer ficar inocente, tem gente assim, né? Faz e acha que vai ficar inocente diante de Deus. Quando o profeta Elias chega, a sentença vem logo para Acabe e depois para Jezabel. Aí o rei quer matar o profeta. Depois dele ouvir aquela história daquela mulher, ele quer matar o profeta Eliseu. A culpa é de Deus. Quem é o homem de Deus? O profeta Eliseu. Então vão matar ele, pegar ele. E já vai indo ele, os mensageiros. A gente lembra de Nero, que incendiou Roma, subiu para o seu palácio, pegou uma lira, começou a tocar, jogou a culpa nos cristãos.
Mas Deus tem um número de mártires para ser completado, que receberão altos privilégios de Deus. Jogou a culpa. E aqui a culpa é do profeta. Como a culpa será da igreja, muitos de nós seremos mortos, perseguidos, mortos. A Bíblia será tirada de nós. Nós seremos perseguidos e muitos foram e serão mortos por causa do Senhor, do nome do Senhor. A culpa agora é de Eliseu. Então ele, vamos matar o profeta. E lá vai ele para pegar o profeta, caminhando. Estava então Eliseu sentado à sua casa e também os anciões que estavam sentados, os anciões eram os líderes, sentados com ele quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vede como esse filho de um homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Aí quando Eliseu estava falando, quem está chegando? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que esse mal vem do Senhor, pois esperaria eu mais pelo Senhor? E terminamos essa lição. E vamos entrar no capítulo 7, a história dos 4 leprosos. Está ficando escuro aqui no mato, espero ter contribuído para o seu estudo desse domingo. Deus abençoe, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu joinha. E até o próximo, se o Senhor assim nos permitir.